Olá, meus amigos, estamos prontos aqui para mais um bate-papo sobre o Espiritismo. E como sempre, eu convido a todos para que nós possamos elevar o nosso pensamento em Deus, fazermos a nossa prece, agradecendo por essa oportunidade de aprendizado, de troca de ideias, e implorando ao Mestre Jesus que se faça presente junto de cada um de nós. Assim seja. O tema escolhido para hoje é o papel da doutrina espírita na regeneração da humanidade. Eu fui pesquisar a palavra regenerar, gerar ou produzir novamente, formar-se de novo, dar nova vida, revivificar. Então, regenerar seria como se nós nos reconstruíssemos. Como pessoas, vamos nos reconstruir de que forma? Não fisicamente, porque a natureza já cuida disso, os espíritos que trabalham na cocriação, com o nosso querido Mestre Jesus e com o nosso Pai Celestial, eles já se encarregam de ir fazendo os aperfeiçoamentos que o nosso corpo físico tem necessidade. Mas o aperfeiçoamento moral, o aperfeiçoamento espiritual, nós temos que fazer, cada um com seu próprio esforço. E aí, nós, como ferramenta de aperfeiçoamento moral, nós temos a Bíblia, esse livro sagrado que é estudado há milênios e milênios e milênios, mas que infelizmente até hoje não conseguiu ainda fazer a transformação que é necessária. Nós vemos as pessoas seguirem as palavras de Jesus, propagarem as palavras de Jesus, mas infelizmente não seguem o exemplo de Jesus, não transformam as palavras em atitudes. E isso faz com que haja um atraso moral para todos nós. E o que será que faltou? Será que o ensinamento está errado? Será que as palavras estão realmente assim tão ocultas? Porque Jesus existe em algumas partes daquilo que ele falou que só agora nós teremos condições de entender. Mas a transformação moral que ele nos pediu, de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, de perdoar 70 vezes, 7 vezes, que cada um de nós é livre na semeadura, porém somos escravos na colheita, todos esses ensinamentos, eles são de uma simplicidade muito grande e de uma facilidade de entendimento e de aplicação. Mas o que nos falta? Eu estou lendo um livro da Ivone Pereira já desencarnada, psicografado pelo Divaldo Franco, Espiritismo, Obsessão e Espiritismo. E nesse livro ela usa um termo muito interessante. Ela fala que nós sofremos de preguiça moral. Quando nós temos a preguiça normal que nós conhecemos, a preguiça de trabalhar, de fazer as coisas, você olha para aquela mesa cheia de trabalho, para aquela pia cheia de louças, para qualquer volume grande de coisas que tenha que ser feito, e dá aquela vontade de não fazer, de parar, de ficar observando, descansando. A mesma coisa acontece com a nossa moral. Nós sabemos exatamente tudo aquilo que nós precisamos fazer para melhorar. O próprio livro dos Espíritos nos diz que, aliás, os Espíritos nos dizem no livro dos Espíritos que a única coisa que nos falta é a vontade, que todo conhecimento, todas as oportunidades estão disponíveis para nós. Falta simplesmente aquela vontade, não a vontade no sentido de desejo, que eu gostaria que fosse de tal forma. É aquela vontade de quando você se determina e fala, eu vou estudar e vou melhorar, e você vai lá, estuda e melhora. Eu vou lutar e vou construir aquele negócio, e você vai lá e você constrói. Então, é essa vontade, essa determinação, seria a palavra mais correta. Um detalhe importante com relação à Bíblia é que, embora ela seja um livro único, a quantidade de interpretações, de adaptações que foram feitas, e de onde surgem essas interpretações e essas adaptações? Dos interesses mesquinhos dos próprios homens. A primeira tentativa dos homens foi de transformar Deus em alguém muito parecido com eles, conosco. Então Deus ele gosta mais de um do que de outro. Deus ele acorda um dia indisposto e naquele dia ele faz com que aconteçam coisas ruins. Quando nós fazemos alguma coisa de errado, ele se vinga de nós de alguma forma. Então nós sempre colocamos qualidades muito parecidas com as qualidades dos homens e também os seus defeitos em Deus. E Deus está muito acima de nós. Então, nesses interesses mesquinhos que nós temos, nós vamos criando adaptações, vamos lendo aqueles textos e vamos criando as adaptações
para que ele se torne mais agradável para a gente. Muitas das coisas onde nós associamos com Deus, elas envolvem coisas materiais. Então nós queremos um trabalho, nós queremos dinheiro, nós queremos uma casa, nós queremos um carro, nós queremos saúde. Então estamos sempre buscando em Deus as coisas que nos satisfaçam, né? Nessas diversas interpretações que foram feitas da Bíblia, só gerou separatismo. Acredito que hoje é muito difícil nós sabermos exatamente qual é o texto original. A maioria das traduções elas são tendenciosas, as cópias são tendenciosas, então, e nós vemos até comentários, né, que na própria doutrina espírita já há algumas linhas de raciocínio aí dizendo que há cópias adulteradas do Evangelho, do Livro dos Espíritos, e assim o homem está sempre, né, de alguma forma, colocando a sua própria impressão, os seus desejos, suas vontades em tudo aquilo que ele faz. Mas o Espiritismo como um todo, o Espiritismo enquanto doutrina, ele tem uma obrigação. Ele não veio aqui por acaso, né? Jesus disse, ele prometeu que nos enviaria o Consolador e que ele ficaria entre nós. E a única coisa que pode ficar entre nós, com certeza, é conhecimento. É alguma coisa que fique guardada dentro de você e que ninguém tenha a capacidade de tirar. Tudo isso que nós já estudamos, tudo isso que nós lemos, que foi desenvolvido dentro da doutrina espírita, ninguém pode tirar isso de dentro da gente. Mesmo que queimassem todos os livros existentes sobre o espiritismo, dificilmente iriam conseguir colocar dentro da nossa mente, por mais que nos obrigassem a frequentar um lugar onde se defendesse uma outra ideia, onde se cultuasse um outro método, não conseguiriam mudar aquilo que já está guardado dentro de nós, que nós aprendemos nessa oportunidade. E mesmo que se extinguisse todos esses livros, se apagassem tudo e houvesse um momento em que nós desencarnássemos, nas próximas oportunidades, quando nós viéssemos novamente aqui na Terra, essas ideias que são passadas hoje, dessa forma como são passadas para nós pelas diversas religiões que existem, elas acabariam caindo de novo nas mesmas dúvidas que nós já tivemos no passado. Se buscamos alguma coisa nova, foi porque todas essas coisas do passado, de alguma forma, eram incompletas para aquilo que nós necessitávamos. E nós iríamos encontrar novamente alguma coisa, e Deus, na sua infinita misericórdia, ele faria com que surgisse um novo Allan Kardec, ou vários Allan Kardec espalhados por aí, porque agora as condições são melhores, né, em virtude do trabalho mediúnico, das comunicações mediúnicas estarem muito mais proliferadas, né? A quantidade de pessoas hoje que produz material mediúnico é muito grande, então com certeza a velocidade seria maior agora. Então, se houve todas essas dificuldades na interpretação da Bíblia e se ela não conseguiu fazer a transformação moral que é necessária, cabe então a alguém mais, alguma outra coisa conseguir fazer essa transformação. E o Espiritismo veio, e ele veio no sentido de fazer uma mudança diferente. As religiões, de uma certa forma, elas buscavam sempre a mudança externa. Então, são muitos rituais, são muitas atitudes, são muitos métodos, são muitas coisas que são utilizadas ali na forma de orar, na forma de agir, na forma de cultuar, onde as pessoas... o mérito está justamente na repetição de determinados procedimentos. Mas a mudança interna, a valorização dos sentimentos nobres e a desvalorização dos sentimentos inferiores, ela não acontece. O orgulho, ele ainda continua sorrateiramente alimentado em todos os procedimentos, nas posições onde começam a se criar cargos com nomes, onde as pessoas têm posições melhores, mais elevadas, mais privilegiadas do que outras. Tudo isso aí continua insuflando, alimentando o nosso orgulho, a nossa vaidade, e não faz a transformação que é necessária para nós fazermos. Nós vemos escândalos em todas as religiões, e isso em todas as religiões, sem exceção. Então, o grande mérito do Espiritismo para auxiliar nessa transformação que a humanidade precisa fazer, na evolução que a humanidade precisa alcançar, é o trabalho da razão e da consciência. É fazer com que nós utilizemos a inteligência que Deus nos deu, a capacidade de pensar, o nosso livre-arbítrio, para fazer as escolhas que sejam as escolhas corretas.
E essas escolhas corretas, elas não podem ser simplesmente baseadas na lógica do pensamento, no raciocínio, na inteligência. Elas têm que ser baseadas também em sentimentos, em valores, em coisas que muitas vezes, através da nossa consciência, elas vão contra o que a nossa razão diz. Então, se nós agimos com consciência, nós vamos atingir o ponto que Jesus nos pediu. Faça aos outros aquilo que você gostaria que te fizessem. Quando nós agimos somente com a razão, nós muitas vezes vamos seguir a lei dos homens. Nós vamos seguir as regras que estabelecem as metodologias de conduta e que muitas vezes fazem com que o errado pareça certo. Então, na lei dos homens hoje, se uma pessoa é humilhada, ele não incentiva de forma alguma a humildade, mas sim que você também revide, que você também reaja, né? Que você não leve desaforo para casa. Isso é a razão falando. Agora, quando nós falamos em consciência, nós lidamos com o lado sentimental. E o que mais o Espiritismo busca é essa transformação da nossa consciência ou a transformação da nossa razão através da consciência, ou a transformação da consciência através da razão, mas a união das duas coisas para que nós possamos achar o verdadeiro equilíbrio, para que nós possamos encontrar a melhor maneira de agir. Quando nós utilizamos a razão e nós pegamos os textos bíblicos, nós começamos a analisar Adão e Eva, os dois seres que iniciaram tudo. E esses dois seres que iniciaram tudo, a razão nos mostra que matematicamente não seria possível que esses dois tivessem sido a origem de todas as pessoas que existem no planeta, até pelo fato de algumas partes do texto muito claras, né, que Caim mata Abel e ele foge e se casa com uma mulher chamada Sara, que não era filha nem de Adão nem de Eva. Que Noé, quando alagou o mundo, ele parou num lugar só e quando chegaram do lado de cá, nas Américas, já haviam pessoas. Então, sim, coisas gritantes que existem ali e que a razão nos mostra que aquela ideia não está certa. A existência de Deus como um ser poderoso, como um ser onipotente, onipresente, onisciente, perfeito, que realmente Deus tem todas essas forças. Mas quando você começa a analisar as atitudes e você começa a utilizar a consciência dentro desses ensinamentos, você começa a perceber que é uma analogia para fazer uma transformação moral. Então, Adão e Eva, eles poderiam ser dois espíritos que, vindo de um outro planeta, que seria ao paralelo com o Jardim do Éden, eles vindo de outro planeta que era melhor do que a Terra, e aí eles não adquiriram era um paraíso, então eles não adquiriram a condição moral que era necessária, ou seja, o conhecimento corrompeu eles de alguma forma, e através do conhecimento eles perderam aquele paraíso, aquele lugar melhor, e tiveram que ir para um lugar pior, onde eles tiveram que se esforçar para conseguir as coisas, não estava tudo de mão beijada ali na frente deles. Então, se nós analisarmos o que está acontecendo com o planeta Terra agora, nós vivemos uma condição de saúde, de alimentação, de conforto muito boa. Mas, por outro lado, embora seja uma condição muito boa, nós percebemos, como é gritante também, a falta de moral da nossa sociedade ainda, a moral verdadeira, a moral de cuidar de todos de forma mais igualitária possível, de aquele que tem menos ter oportunidades e ter o auxílio daquele que tem mais. Nós não percebemos isso na quantidade que deveria ser. Então, nós também vivemos um paraíso que podemos perder à medida em que surgir o terceiro milênio e o planeta se transformar numa terra de regeneração. A doutrina espírita vem nos trazer essa reflexão, que assim, existe um ensinamento, existe um texto, mas que ele pode ser interpretado. Como também poderia ser uma interpretação, vejam bem, são todas analogias livres que eu estou fazendo, mas são reflexões para que nós possamos pensar. Não estou dizendo que se está escrito em algum livro dessa forma, e cada um tem também a sua forma de interpretação. Isso também poderia fazer parte da evolução da humanidade, onde houve um tempo em que nós simplesmente obtínhamos o alimento da natureza. E em um determinado momento, a nossa inteligência se desenvolveu, nós começamos a adquirir o nosso livre-arbítrio e dominando o nosso livre-arbítrio, podendo escolher as coisas, nós escolhemos então
construir, nós escolhemos buscar o nosso alimento, nós resolvemos trabalhar. Então nós saímos daquele paraíso de tranquilidade, de ignorância, onde nada nos incomodava, e através do entendimento, através da inteligência, do desenvolvimento intelectual, das escolhas, nós começamos então a criar coisas novas, coisas que melhoraram a nossa vida e coisas que de alguma forma também nos trouxeram algum tipo de prejuízo, mas que era por finalidade a educação. E quando nós usamos essa consciência para analisar a bondade de Deus, a justiça divina, nós conseguimos entender realmente tudo aquilo que Deus traz de bom para nós, através das oportunidades que nos são dadas, mesmo as oportunidades de sofrimento, mesmo as oportunidades de dificuldades que não nos agradam, que nos causam algum tipo de dor, mas que elas são as que mais nos ensinam, são as que nos trazem maiores conhecimentos. Mas o Espiritismo, ele trouxe a razão, né? E até é um termo que Kardec usa, né? Que a verdadeira fé é aquela capaz de enfrentar a razão em qualquer época da humanidade. Então, o Espiritismo nos trouxe essa razão, o Espiritismo nos trouxe essa consciência. Mas era preciso, é uma palavra mais importante de todas, que foi aquela ao qual Jesus mais se prendeu, mais exemplificou e mais reforçou em tudo aquilo que ele nos dizia. É a palavra amor. Faltava isso para complementar. A razão e a consciência, elas têm que de alguma forma estar ligadas ao amor. O amor tem que ser a luz que ilumina todas essas duas capacidades do ser humano, do espírito em evolução, para que o objetivo final, o produto final, ele seja sempre o melhor de todos. A única forma é através de uma pesquisa interessante. Nós sabemos que os livros mais lidos da codificação são o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu fiz uma pesquisa nos dois livros e achei um dado interessante. No Livro dos Espíritos, a palavra razão aparece 130 vezes. A palavra consciência aparece 107 vezes. E a palavra amor aparece 84 vezes. Depois, Kardec escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo. E no Evangelho segundo o Espiritismo, a palavra razão aparece 79 vezes. A palavra consciência aparece 41 vezes e a palavra amor aparece 161 vezes. 84 vezes a palavra amor no Livro dos Espíritos, 160 vezes a palavra amor no Evangelho segundo o Espiritismo. Como é importante os exemplos de amor. E o Evangelho, ele é justamente a exemplificação daquilo que Jesus fez numa linguagem que nós conseguimos entender. O Evangelho segundo o Espiritismo, com a colaboração de todos aqueles espíritos que também escreveram, que também deram os seus testemunhos, o Evangelho vem nos trazer uma reflexão, vem transformar todos os ensinamentos de Jesus sobre a paz, sobre o amor, sobre o perdão, em lições para cada um dos nossos sentimentos, para cada uma das nossas atitudes, e também explicando estas principais passagens da Bíblia, as passagens que envolvem Jesus, explicando de uma maneira didática, de uma maneira que possa ser entendido, que possa ser utilizada no nosso dia a dia, para que seja uma ferramenta de transformação, para que seja aquele consolador que realmente permaneça dentro de nós. Na pergunta 75A do Livro dos Espíritos, o Kardec diz o seguinte: por que a razão não é sempre um guia infalível? A resposta dos Espíritos: ela seria infalível se não estivesse falseada pela má educação, pelo orgulho e o egoísmo. O instinto não raciocina. A razão permite ao homem escolher, dando o livre-arbítrio. Então, ela está falseada pela má educação, pelo orgulho e pelo egoísmo. O que é a má educação, o orgulho e o egoísmo? Os nossos hábitos. Tudo isso que nós alimentamos, as leis que nós criamos, as leis civis que nós criamos ao longo do tempo e que beneficiavam um em detrimento do outro, a forma de aplicar a lei, onde aqueles que tinham ou conhecimento, com determinadas pessoas, influência, ou que tinham dinheiro, conseguiam burlar essas leis, e que nós sabemos que acontece até nos dias de hoje, e que nós também, quando temos a oportunidade de alguma forma de burlar as leis, nós também burlamos essas leis. Então, tudo que a razão ela poderia fazer de correto e pode fazer de correto, nós impedimos muitas vezes pelos nossos maus hábitos, não porque a razão seja uma coisa ruim. Na pergunta 841,
que fala sobre a liberdade de consciência, a pergunta foi feita assim: devemos, por respeito à liberdade de consciência, deixar que se propaguem as doutrinas perniciosas ou podemos, sem atentar contra essa liberdade, procurar conduzir para o caminho da verdade os que se desviaram para falsos princípios? Então, nós temos naturalmente, né, nos seres humanos esse desejo de que a religião deles seja melhor, que tudo deles seja melhor. E aí queremos assim impedir o outro de ter a sua, não, talvez não com o desejo mal, de causar um mal para ele, fazer uma maldade, mas simplesmente com a ideia de que o nosso tem que ser o melhor, tem que ajudar de alguma forma, obrigar o outro a aceitar a mesma coisa que nós aceitamos. Então, nessa pergunta, é isso exatamente que Kardec diz. Se nós devemos, por respeito à liberdade de consciência, deixar que se propague as doutrinas perniciosas, ou se nós podemos, sem atentar contra essa liberdade, procurar conduzir para o caminho da verdade os que se desviaram pelos esses falsos caminhos, né? Então, a resposta dos Espíritos é: certamente se pode e mesmo se deve, mas ensinai, a exemplo de Jesus, pela doçura e a persuasão, e não pela força. O que seria pior que a crença daquele a quem desejasseis convencer. Se há alguma coisa que possa ser imposta, é o bem e a fraternidade. Mas não acreditamos que o meio de fazê-lo seja a violência. A convicção não se impõe. Nós podemos, com certeza, trancar várias pessoas num lugar, colocar um sistema de alto-falantes e fazer com que elas fiquem ouvindo a mesma coisa, as mesmas palavras constantemente. Mas nós não conseguimos obrigar que elas aceitem aquela palavra como verdade. Em algum momento elas vão questionar, e foi assim que aconteceu ao longo da história, através de Calvino, através de Martinho Lutero, todos eles questionaram em algum momento por que tem que ser assim. E em cada momento em que há um questionamento, se o desejo sincero é da evolução, vai surgir alguma coisa boa para a humanidade. Mas quando há um interesse mesquinho, quando há um interesse escuso por trás, aí as coisas acabam mais uma vez se descambando. Mas como Deus, ele está sempre de olho em tudo, como Deus é onisciente, onipresente, então, mesmo que nós trabalhemos contra aquilo que é o certo, nós não impediremos que a verdade surja. Ninguém tem essa capacidade. Nem o medo, nem a opressão, nem as punições, que já a própria história nos mostra, né, os apedrejamentos, queimar em fogueiras, crucificar, enforcar, colocar na arena contra os animais ferozes, nada disso impediu que o cristianismo se propagasse, porque ele é a verdade. Não temos ainda o cristianismo puro, porque não somos puros, mas nós sabemos que estamos no caminho. Sabemos que todos que seguem o cristianismo de alguma forma, ou os ensinamentos cristãos, e não precisa ser necessariamente somente pelo Cristo, não é? Pode ser através de outros valores, outras seitas, mas que apregoam também o amor ao próximo, né? O perdão e todas essas qualidades que são necessárias para nós, as qualidades do bom samaritano, que não tinha religião. Então, todos eles, não há como nós impedirmos a Terra de atingir o degrau de planeta de regeneração. O que pode acontecer é nós não estarmos aptos a ocupar o nosso lugar nesse planeta. Perdemos a nossa chance. E para conseguir que seja feita essa transformação, é preciso trabalhar sentimentos contrários, é preciso trabalhar valores contrários ao orgulho, ao egoísmo, à vaidade, e à maldade, à crueldade, à indiferença e todas essas coisas. E é isso que o Espiritismo vem trabalhando dentro de nós, através dessa sua rica literatura. A Ivone Pereira, houve um congresso sobre mediunidade, eu não me lembro se foi esse ano, no ano passado, qual período que foi, mas houve um congresso sobre mediunidade. E a Ivone Pereira, nesse congresso sobre mediunidade, ela, através de um médium, eu não me lembro se foi psicografia ou se foi uma comunicação verbal, a mensagem era que as obras espíritas, os romances e toda essa literatura que nós temos, elas seriam as novas parábolas de Jesus. E é a pura verdade, essa possibilidade que nós temos de intercâmbio entre o plano desencarnado e o encarnado, cada um está dando a sua contribuição. Cada um que conta a sua história, cada um que narra a sua dor, seu sofrimento, narra as consequências das suas escolhas ao longo das diversas vidas, encarnado e desencarnado,
nos dá os exemplos que nós precisamos para refletir, fazer a analogia com as nossas atitudes, com os nossos valores e tentarmos fazer alguma coisa melhor. E esse trabalho, ele também sutilmente, ele vai fazendo com que a ideia da reencarnação, a ideia da pluralidade das existências, a ideia da lei de causa e efeito, ela acabe se tornando uma coisa comum. Muitas pessoas já utilizam, por mais que não aceitem na sua religião esse conceito, mas muitas pessoas falam assim: eu acho que eu joguei pedra na cruz. Eu quero fazer alguma coisa para me livrar dessa pessoa e não teve que vir com ela de novo. Eu acho que na outra vida eu já fui uma outra coisa. Por mais que pareça uma brincadeira, essa ideia já está se arraigando dentro das pessoas. E vai chegar um ponto que todos vão aceitar, que todos vão entender que isso é a melhor forma de nós vermos a grandeza da inteligência de Deus, né? E as oportunidades que Ele nos oferece. E aí, no Evangelho, para que nós possamos combater esse orgulho, esse egoísmo que nós temos, há um capítulo que fala sobre a obediência e a resignação. E é um texto assim maravilhoso, uma reflexão enorme que nos ajuda a entender o nosso papel, o esforço que nós temos que fazer de transformação. A doutrina de Jesus ensina, em todos os seus pontos, a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura e muito ativas, se bem os homens erradamente as confundam com a negação do sentimento e da vontade. Essa parte é perfeita. A obediência é o consentimento da razão, a resignação é o consentimento do coração. Forças ativas ambas, porquanto carregam o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. O pusilânime não pode ser resignado, do mesmo modo que o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes que a antiguidade material desprezava. Ele veio no momento em que a sociedade romana perecia nos desfalecimentos da corrupção. Veio fazer que no seio da humanidade deprimida brilhassem os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Se formos realmente obedientes e resignados, se seguirmos realmente as leis de Deus, e não resignados no sentido também de aceitarmos tudo aquilo de ruim que possa haver ao nosso lado. Martin Luther King, né, disse uma frase muito bonita, que ele diz que, mais ou menos assim, né, que o que incomodava ele não era o grito dos corruptos, dos perversos, dos maldosos, dos cruéis, mas o que preocupava com ele era o silêncio dos bons. Então, nós não temos que necessariamente concordar com as coisas erradas, né? O fato de nós sermos resignados não quer dizer que nós temos que aceitar a situação em que nós estamos. Significa que nós temos que lutar para melhorar, sem que a revolta esteja presente dentro de nós. Precisamos nos arrepender das coisas erradas que fizemos e lutar para nos melhorar, mas não temos que ter remorso, ficar sofrendo, nos remoendo pelos erros que nós cometemos. Aquilo que foi cometido, principalmente aquilo que foi cometido sem a intenção de fazer o errado, deve servir de lição e devemos buscar as oportunidades e as formas de fazermos aquilo que é o certo. Procurar consertar, mas consertar dentro do bem. Não simplesmente pela obrigação, mas como uma transformação para melhor, acreditando que aquilo é o certo. O exemplo de Paulo seria o mais próximo disso, né? De maior perseguidor do cristianismo para um dos maiores propagadores do cristianismo. E acredito até na minha forma de ver que sem Paulo a obra do cristianismo, né, a própria Bíblia, ela não teria o brilhantismo que teve. Ele foi uma peça muito importante, embora um grande perseguidor, o trabalho que ele fez após a sua conversão na estrada de Damasco foi muito importante para o cristianismo, para a palavra de Jesus. Agora, o grande exercício que nós precisamos dentro do Espiritismo, é isso que ele eu acho que é a grande ferramenta, é o grande insight do Espiritismo para todos nós, é o tchan do Espiritismo. O Espiritismo, ele vem nos estimular para que nós possamos fazer a nossa transformação de dentro para fora. Então, todos esses sentimentos, todos esses valores, essas virtudes que ele incentiva para que nós possamos desenvolver, e todos os vícios, os maus hábitos que ele tenta nos ajudar a refletir,
analisar, entender para que nós possamos mudar, essa é a grande ferramenta de transformação que nos ajuda a entender todos esses textos e a tirar de cada um deles a lição que nós temos necessidade no nosso dia a dia. Não é somente o fato de acreditarmos e termos certeza de que existe uma outra vida, de que tivemos uma anterior e teremos uma próxima, mas é você entender que está nas suas mãos a ferramenta que você necessita para que você possa fazer a sua própria transformação. Que você não depende de ninguém para que você possa atingir o seu objetivo evolutivo e que as outras pessoas também não dependem de você. Que você tem uma influência muito grande em todos aqueles que te cercam, da mesma forma que aqueles que cercam você têm influência sobre você, mas que você tem o livre-arbítrio para que você possa fazer as escolhas corretas. Você não é obrigado a seguir o erro de ninguém, como você também não é obrigado a seguir o acerto de ninguém, mas que qualquer uma das escolhas que você fizer, ela vai te trazer consequências. Que a liberdade não é você fazer aquilo que você deseja. A liberdade é você não ter mais o desejo de fazer as coisas que não têm importância, as coisas que não têm valor, as coisas que não são verdadeiras. Aquilo que Santo Agostinho fala no Evangelho, né, que nós devemos fazer uma avaliação no final do nosso dia. Olha que lição simples que foi trazida para nós. No final do dia, antes de você se deitar, no momento da sua oração, quando você está sozinho lá no seu quarto, em conversa com Deus, avaliar o seu dia. O que foi que eu fiz no dia de hoje que de alguma forma não foi bom? Que de alguma forma causou algum transtorno para mim ou para alguém? E amanhã tentar fazer alguma coisa melhor? Olha que lição simples. Envolve o seu trabalho, envolve o seu relacionamento com a sua família, envolve o momento em que você estava no transporte de ida ou de volta, envolve as pessoas que você encontrou na rua, se foi no dia que você foi na sua casa religiosa, envolve o que você fez ali dentro, a forma como você se comportou com as pessoas, o que você tentou fazer para ajudar o seu semelhante, tantas coisas pequenas e que elas podem transformar moralmente. Nós nos preocupamos e dedicamos demais para o nosso desenvolvimento intelectual e não percebemos que somos pássaros que estamos voando em círculos, porque só temos uma asa desenvolvida. Então, nós, para conseguirmos atingir um ponto em linha reta, né, que a reta, dentro das leis da física, a reta é a menor distância entre dois pontos. Nós, por estarmos desenvolvendo somente a nossa asa da intelectualidade em maior força, nós acabamos atingindo, né, os pontos que nós precisamos mais demoradamente, porque não conseguimos ir em linha reta. Nós vamos voando em círculos, porque uma asa é mais forte do que a outra. Uma das coisas que nós precisamos, né, que o Espiritismo nos traz como reflexão, é o que nós estaríamos dispostos a dividir verdadeiramente. Porque nós hoje já temos o hábito nós temos diversas atitudes boas, não somos bons ainda, mas temos diversas atitudes boas. Nós doamos para isso, para aquilo, para essa entidade, para aquela entidade, mas assim, o que nós estaríamos dispostos a dividir? Não seria mais assim, qual o excesso que nós doamos, mas o que nós realmente poderíamos dividir? Será que se uma pessoa chegasse agora e pedisse o nosso carro emprestado, nós entregaríamos a chave e deixaríamos ela fazer o que ela precisa fazer com o nosso carro? Será que se uma pessoa viesse precisar morar na nossa casa, nós estaremos dispostos a deixar essa pessoa morar no nosso lar, mesmo que seja para dormir na sala? Será que nós estaremos dispostos a isso? Até que ponto é o seu esforço pelo próximo? Supondo que você já está numa condição financeira muito boa, que você já tem tudo aquilo que você precisa materialmente e até além daquilo que você precisa, e você tem um outro colega de trabalho que passa por dificuldades, tem gente doente na família dele, que ele tem uma luta constante com a parte financeira, e há uma possibilidade de promoção. O que você faz? Você às vezes pode ter uma condição melhor do que aquele seu colega, do que aquele seu companheiro para obter essa promoção. Você luta para obter essa vaga e conseguir ficar no lugar dele, ou você fala, não, eu já tenho tudo que eu preciso, é o suficiente, eu vou deixar essa vaga para o meu amigo, porque ele precisa ganhar mais do que eu. Ele vai ficar numa posição mais elevada, ele vai comandar os meus trabalhos, mas eu acho que é o certo fazer. Você seria capaz de fazer isso pelo seu próximo? Você seria capaz de perdoar qualquer coisa? Então, uma atitude de perdão, né? Supondo que você está andando com a sua mãe na rua, sua mãe é uma velhinha de 80 e tantos anos de idade, com uma certa dificuldade de se locomover, e vocês estão andando, você de braço dado com ela, e um ladrão vem e
toma o celular da sua mãe, não toma o celular, ele derruba, ela se machuca. E esse mesmo ladrão sai correndo. E dali alguns metros a população viu o que ele fez, derrubam ele no chão e começam a chutar, espancar. O que vem dentro do seu coração nesse momento? Você teria o sentimento de compaixão por esse espírito, por esse ser que ainda não atingiu a evolução que era necessária e está se utilizando de um meio, de um subterfúgio, até de uma pessoa indefesa para conseguir as coisas? Você olharia com essa visão, com a visão de Jesus, né, dizendo: Pai, perdoai-os, porque não sabem o que fazem? Ou o seu pensamento seria: pagou pelo que fez, está bem certo aquilo que aconteceu, não haveria nenhuma compaixão em você? É uma reflexão, tá? Você perdoaria aquele irmão por ter levado o celular e derrubado a sua mãe? E o principal de tudo, o que você acha que você precisa mudar em você mesmo? Que é isso que o Espiritismo vem como grande indagação para nós. Quando nós falamos em reforma íntima é eu reformando a mim mesmo. Eu sou o alcoólico, né, na frente dos meus amigos alcoólicos anônimos ou narcóticos anônimos, ou seja, qualquer coisa anônimos que tiver lá, os xingadores anônimos, os orgulhosos anônimos, né? E eu tenho que chegar lá na frente e falar assim: ó, eu sou orgulhoso, eu sou egoísta, eu sou alcoólatra, eu sou impaciente, intolerante. Então, assim, nós fazemos essa análise de nós mesmos, porque é isso que nós precisamos fazer. Talvez na parte, no espiritismo externo, que seria o conhecimento das obras, os textos, né? A concatenação dos textos para que possamos dar boas lições nas palestras ou na conversa com os nossos amigos, com pessoas que têm um pouco mais de dificuldade de entendimento do que a gente, talvez nesse tipo de espiritismo nós já estejamos craques. Mas será que na transformação moral interna, será que nos valores verdadeiros, será que nós já atingimos tudo aquilo que nós precisamos? É isso que o Espiritismo vem nos auxiliar, nessa reflexão, nesse pensamento, nessa análise. E é uma análise com microscópio. É uma análise que vai olhar cada célula das suas deficiências, que vai olhar cada molécula das suas imperfeições, dos seus vícios. E vai ajudar você, vai te fornecer as ferramentas para que você possa pegar aquelas pequenas virtudes que ainda estão escondidas e transformá-las em coisas grandes. Espero que essa reflexão possa auxiliá-los, possa ampliar a visão de vocês no poder que o Espiritismo coloca nas nossas mãos em relação a nós mesmos. E convido a todos agora para que nós possamos fazer uma prece de encerramento, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, agradecendo por mais essa oportunidade e implorando ao Pai e ao Mestre que se façam presentes nesses lugares de guerras, nesses lugares de sofrimento e de dor que com certeza nesse momento nós estamos passando com essa pandemia, com essa decisão desse governante de invadir um outro país. Que Jesus, através dos seus mensageiros, se faça presentes com cada um deles e que possa levar a paz a todos aqueles que sofrem e o esclarecimento àqueles que podem tomar as decisões corretas. Assim seja, Senhor. Deus abençoe a todos.